Dia, estamos aqui hoje para estudar o último dos 12 profetas menores, o profeta Malaquias, o livro do profeta Malaquias, a mensagem que Deus trouxe àquele povo que estava numa situação de desvio dos caminhos do Senhor, especialmente em relação às ofertas que eram oferecidas pelos sacerdotes, em relação ao dízimo, em relação à infidelidade conjugal, em relação a conceitos sobre justiça do Senhor. Então isso estava sendo deturpado, isso estava sendo totalmente afrontado. E o profeta, conhecido como Malaquias, que não é um nome próprio, Malaquias significa meu mensageiro, ele vem da palavra, origina da palavra hebraica Malaqui. Esse profeta, ele apareceu num momento justamente para fazer essa advertência e trazer novamente aquele povo, aqueles sacerdotes principalmente, e o povo que estava cometendo desvio ao caminho do Senhor. Esse livro ele foi escrito num período em que estavam sendo retomadas as cerimônias décadas após a repatriação da Babilônia, por volta do ano de 516 a.C. Então nós vamos começando a respeito dos sacerdotes. Estava ocorrendo uma situação totalmente irregular de oferecer os animais que eram oferecidos sacrifícios, eles eram cegos, eles eram coxos, eles eram defeituosos, totalmente contra aqueles princípios da lei de Levi, do sacerdócio levítico, que era um animal são, o melhor animal do rebanho, o primogênito, aquele que deveria ser oferecido na mesa em sacrifício ao Senhor. E isso não estava sendo observado. Então, esse desvio foi pontuado por Malaquias e foi feita essa advertência de que aquilo era desprezível. E eles tinham ciência, os sacerdotes tinham ciência disso lá no capítulo 1, no verso 13, no verso 12, perdão, diz: Mas vós os profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois no 14, versículo 14, maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. E previu castigos em relação ao sacerdote por eles não estarem sendo zelosos no serviço do templo do Senhor, na oferenda desses sacrifícios. Isso ocorria após a reconstrução do templo de Jerusalém, décadas após o retorno do exílio babilônico. Então o Senhor fala, a função, justamente se ressalta lá no capítulo 2, verso 7, a função do sacerdócio. Que o sacerdote ele tinha a função de trazer o conhecimento. E também os homens deveriam buscar a instrução. E eles estavam corrompidos. O sacerdote estava exatamente o oposto. Estava praticando coisas abomináveis. Estava totalmente em desacordo com as regras, com o sacerdócio levítico, estabelecido lá quando Deus deu as instruções aos descendentes de Levi, da tribo de Levi, que era quem deveria oferecer o sacrifício no templo. Estava totalmente fora disso, não estavam observando as regras que Deus deu em relação ao sacrifício no templo. E previu castigos a eles. Porque, sim, principalmente que eles não estavam advertindo o povo em relação a isso e em relação à infidelidade conjugal. Porque outro fator que está ressaltado em Malaquias é o casamento entre judeus, entre o povo de Israel e pessoas pagãs que adoravam outros deuses. Ou seja, aquilo estava entrando novamente a idolatria, o paganismo, para dentro do povo de Israel, que foi um povo
da descendência de Jacó, que foi separado pelo Senhor para servir ao Senhor. E esse povo estava simplesmente se unindo a adoradores de deuses estranhos, adorador de Deus pagão. O paganismo estava entrando para dentro da vida do povo de Israel. E isso foi alertado a respeito dessa infidelidade conjugal também, do repúdio e dessa união entre judeus, povo de Israel, e mulheres pagãs, pessoas pertencentes a outros povos, adoradores de deuses estranhos. Isso também estava ocorrendo. E os sacerdotes não estavam cumprindo a função dele, que é disseminar a instrução, disseminar o conhecimento e manter o ritual do Senhor de forma zelosa, a cerimônia do Senhor de forma zelosa, de forma íntegra. Isso não estava ocorrendo também. E Deus prometeu o envio de um anjo. Esse anjo ia restaurar esse conhecimento. E ele fez uma analogia com a prata. Lá no capítulo 3, verso 3, diz que assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Quem é os filhos do Levi? Os sacerdotes. É os sacerdotes que estavam fraudando o Senhor aqui. E esse anjo é o anjo da justiça. É um anjo que iria vir justamente para restaurar aqui, purificar esses sacerdotes que estavam se corrompendo. Então, de observância da lei de Levi, não estava acontecendo nada aqui. Estavam afastados. E outra coisa também, estava ocorrendo roubo nos dízimos, nas ofertas também, aqui no capítulo 3, no verso 6 a 12, fala sobre isso, que não estavam levando os dízimos do Senhor. Então, o templo estava com um problema sério ali de funcionamento em relação aos sacerdotes. Então eles não estavam mais zelosos, eles não estavam mais dando atenção. E ainda por cima, eles estavam dizendo que quem prospera aos olhos do Senhor é o ímpio. Que o Senhor se apraz nas maldades praticadas pelo ímpio. É uma inversão do conhecimento. Lá no capítulo 2, verso 17, eles colocaram assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em quem enfadamos? Nisso que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou onde está o Senhor do juízo? Ou seja, desconsideraram que o Deus é um Deus de justiça. E Deus vem a restaurar isso através do capítulo 3, verso 13 a 18, e que Deus fala que ele sim vai fazer justiça, que ele não se agrada de maldade e que ele possui um memorial, exatamente o que está lá no Apocalipse capítulo 20. Esse memorial é um registro, no Apocalipse capítulo 20 se refere a dois livros, o livro das obras e o livro da vida. E o livro da vida é justamente o registro da vida do indivíduo. As maldades, as bondades, as benesses, o que ele serviu, o que ele fez para Deus, a vida de fidelidade, fica tudo registrado. Aqui ele fala que esse memorial será utilizado como referência no dia do juízo. Ou seja, o que você fez de bom, a sua vida, a intimidade com Deus, a sua obediência aos mandamentos, aqui fala a lei de Moisés, no capítulo 4, verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual vos prescrevi em Horebe, para todo Israel e saber estatuto e juízo. Com base na lei de Moisés, do capítulo 4, será cada um julgado no juízo final. Então Deus tem um memorial, Deus tem o livro da vida, e esse livro está registrado o que você faz de bom e o que faz de ruim. Deus não se agrada de más obras, não, como eles estavam dizendo. Deus, o ímpio não passa por bom aos olhos de Deus. Esse era um ensinamento pervertido. Deus não é um Deus que não faz justiça, é um Deus que deixa o mal prosperar. Não é nesse sentido. Isso era um entendimento equivocado e Deus vai restaurar. Não. No dia do juízo vai ser corrigido, vai ser levado em consideração.
o que você tem registrado no memorial e o que tem lá no livro da vida, no livro das obras, isso vai ser levado em consideração. E o justo, ele vai receber o seu galardão por ter sido fiel ao Senhor. Porque a obrigação nossa é temer e tremer diante do Senhor e obedecer a lei de Moisés, para que no dia do juízo nós sejamos considerados perante a vida que tivemos diante do Senhor. É isso que quis dizer Malaquias.